Conselho de fiscalização só existe por conta da fiscalização. Começa por aí. Qualquer um, seja contábil, seja de qualquer outra profissão, é o pilar principal. Não é tanto para proteger mais o profissional, é para proteger também a sociedade. A gente precisa ter profissionais habilitados, com competências técnicas bem desenvolvidos para prestar um bom serviço para a sociedade. Contabilidade não tem mais barreiras, né? A gente tem clientes em todos os lugares do Brasil, não falo nem do estado de São Paulo. Acho que as pessoas têm uma visão, né, de que o CRC é um vovozinho. Um vovozinho bravo com uma bengala na mão, né? sabe? Que ficava na varanda dando bengalada nos netinhos, fazendo arte. A ideia é trazer uma visão diferente. O conselho não é isso, né? O conselho tá composto por pessoas que têm uma mentalidade jovem. Eu tô falando de mentalidade, tem experiência no mercado. Estão olhando pro futuro, estão vendo as possibilidades. É importante essa quebra de barreira e essa aproximação com o profissional. Então, por isso que a gente está sempre procurando estar presente nos eventos, nas cidades, não só virtual, não só ficar lá no conselho, atrás da cadeira, né? Ou seus clientes conseguem entender os benefícios que vocês têm, os recursos que vocês oferecem, né? A mesma coisa que acontece com vocês. Vocês têm tantos benefícios para o empresário contábil. Está mudando tantas coisas que eles não sabem, né? E a importância da comunicação, disso que vocês estão fazendo, se posicionar, comunicar, tudo isso é fazer marketing, né? Se não comunica, ninguém sabe. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Meu Marketing Contábil, podcast que ajuda você, contador, a elevar o nível do seu negócio contábil. Meu nome é Thiago Francisco, host desse podcast e diretor do Meu Marketing Contábil. Hoje o episódio é muito especial. Vamos falar da transformação do papel do CRC no desenvolvimento da contabilidade em São Paulo e no Brasil. E quem vai tratar dessa conversa com a gente são duas lideranças que atuam diretamente nos bastidores dessa transformação. Mas antes, peço para que você se inscreva nesse canal para receber mais conteúdo como esse. Seja muito bem-vindo, Elô, que é vice-presidente do Conselho. Muito prazer em ter você aqui conosco. Eu que te agradeço o convite por estar aqui. Para nós é um prazer poder vir aqui falar um pouquinho do que o Conselho faz para os profissionais da contabilidade. Que bom, que prazer. E também, né, Flávia, que é vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina. Obrigado também por você estar aqui na nossa agência hoje, Flávia. Eu que agradeço o convite para a gente poder estar aqui hoje falando um pouquinho também da parte da fiscalização dentro do marketing das empresas de contabilidade. Que bom, que prazer. E antes de a gente entrar nos detalhes, né, de cada... Vamos falar um pouquinho sobre vocês, da função de vocês, da importância da função de vocês, né, no CRC. Mas antes de entrar nos detalhes, eu gostaria que vocês falassem qual é o verdadeiro papel do CRC no dia a dia do profissional contábil. A gente vai se olhar sempre, eu acho. Bom, o CRC ele existe, né, por lei para registrar, fiscalizar e educar os profissionais da contabilidade. Essas são as três principais premissas do CRC. Então, ele registra profissionais e empresas de serviços contábeis, né, de auditoria, de perícia, enfim, empresas relacionadas, né, a serviços contábeis. Os profissionais, ele fiscaliza a atuação do profissional e das empresas, e inclusive de profissionais não registrados que atuam como contadores, por exemplo, ou de empresas atuando sem o registro, né, sem o devido registro. E a função que a gente fala que é a função mais nobre, maior, que é educar esse profissional. E educar no sentido de levar conhecimento, né? Então, o CRC, ele leva conhecimento gratuito para os profissionais da contabilidade, para todos os que são registrados no Conselho. Essa é a premissa básica de existência do Conselho. Que legal, um resumo, né? Bem resumido, se você quiser complementar. Não, mas a premissa é essa mesmo. Nossa prerrogativa principal é essa: registrar, fiscalizar e fazer o desenvolvimento profissional. Uhum. Muito bom. Né, o CRC, muita gente conhece o CRC só pelo lado da fiscalização, certo? Mas sabemos que o trabalho vai muito além disso. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais, além da fiscalização. A fiscalização é sempre o patinho feio, né? Ninguém quer ser fiscalizado, nenhuma empresa, mas é o que rege, é o que protege a nossa profissão e toda a sociedade, né? Perante os maus profissionais ali, a gente precisa estar verificando o que está sendo feito. Mas a gente faz várias coisas, né, Lô?
muito além da fiscalização, né? Eu acho que tem uma visão muito da fiscalização de uma fiscalização punitiva, né? E eu acho que essa gestão, né? O nosso conselho diretor, então, quando a gente assumiu ali as vice-presidências, né? A Flávia assumiu a pasta de fiscalização e ela já fez uma grande mudança, né? Nesse comportamento dessa visão punitiva da fiscalização. Então, ela daí fez um trabalho bem legal, levando conhecimento pré-fiscalizatório, né? Ou seja, as instruções de como que o contador, o empresário, o perito, o auditor, como que o profissional da contabilidade, ele pode se posicionar sem ferir ética, como é que ele pode se prevenir de certos tipos de denúncia, que às vezes são os próprios clientes que fazem. Então, tem contador concorrente que faz denúncia? Tem, mas tem cliente que denuncia o próprio contador. Né, vem denunciando. Então, ela fez um trabalho bem bacana. A gente fez um projeto da fiscalização risco zero, que é para proteger a empresa contábil desses clientes, né? Você saber fazer um contrato de prestação de serviço, o que você coloca nessas cláusulas, para que você não seja denunciado por uma não execução de algum trabalho que não estava contemplado dentro do seu contrato. E a gente tratou também dentro desse projeto, em várias cidades do estado de São Paulo que nós participamos e rodamos com essa palestra, nós levamos também a questão do marketing, porque é uma dor forte do contador. A gente recebe muitas reclamações de que, olha, fulano está fazendo esse tipo de publicidade, isso pode, isso não pode, isso é legal ou não é. Então a gente procurou levar algumas situações para esclarecer. Então acho que vai muito de encontro com o seu podcast de hoje, para estar falando sobre esse assunto. Sim, sim. Então acaba acontecendo bastante, Flávia, de ter esse tipo de denúncia relacionada a marketing também. Acaba acontecendo isso. Porque denunciou, porque questão de valores, porque está denigrindo um profissional, ou porque não está falando algo que ele não faz, promete, não cumpre. Né? Por isso que é muito importante a gente ter o nosso contrato de prestação de serviços bem elaborados para você delimitar barreiras, né? Responsabilidades, deveres e responsabilidades com seus clientes. Evitar riscos, multas. Exatamente. E é importante dizer também que tem muita gente que acaba dizendo, eu denunciei, o CRC não fez nada, né? Então, eu apontei, porque a gente tá lidando aqui com o denunciado e com o denunciante, né? Sim. Então, assim, aí o denunciante fala, eu tô cansado de mandar lá pro CRC e ele não faz nada, o CRC não fiscaliza, só vem me fiscalizar. Quando você denuncia, se você não se identifica na denúncia, você não acompanha o processo. Então, você não sabe o que aconteceu. Porque ele é anônimo, você não é obrigado a se identificar. Então, você denuncia anonimamente, você não consegue acompanhar esse processo. Então, você não sabe se de fato ele foi arquivado, se o profissional foi punido, se teve algum desdobramento, né? Se o profissional se defendeu, você não sabe acompanhar. Então, é muito importante também desmistificar isso. Porque a grande maioria das denúncias, elas vêm como anônimas pra gente. E aí, o time de fiscalização vai e fiscaliza. Se vai para arquivamento, ok. Mas se vai para punição, quem denunciou não é comunicado. E se ele se identifica, ele pode acompanhar todo o processo e saber que fim aquele processo teve. Se foi para arquivamento, se teve alguma punição, alguma autuação pro profissional ou para a empresa que ele denunciou, né? Então é importante, já que a gente está aqui, né, para desmistificar tudo isso, assim, do CRC, a gente trazer também esse conhecimento, porque às vezes o profissional ele tem a sensação de que só ele é fiscalizado. Só eu sou fiscalizado. Meu vizinho aqui nunca é fiscalizado. Mas não, é sim fiscalizado e inclusive os números da fiscalização estão disponíveis no nosso portal da transparência para quem quiser acompanhar, né? Então, as quantidades de empresas fiscalizadas, quais são os grandes números, né? Tá tudo lá divulgado, né? Então, é importante o profissional saber, quando ele denuncia, se ele quer acompanhar, ele vai precisar se identificar. E o denunciado sabe, sim, quem é que denunciou, né? A gente não pode esconder isso. Então, se ele está denunciando e ele quer acompanhar, ele vai ter que se identificar. Senão, ele vai denunciar e, infelizmente, não tem como acompanhar o processo, porque a gente não tem os dados de quem denunciou. Se ele escolheu ser anônimo, a gente não sabe quem foi, né? Sim, então se ele não se identifica, quem foi denunciado não sabe quem foi. Não sabe, entendi. Então, se eu denunciar a Flávia anonimamente, sim, a Flávia jamais vai saber que fui eu que denunciei. Mas se eu denunciar a Flávia
com o meu nome, né? Eu como denunciante formalmente, eu posso acompanhar o processo, porque o processo é público, então eu vou acompanhar o que está acontecendo nesse desdobramento dessa investigação, dessa fiscalização, né? E é importante nessas denúncias, os profissionais também, muitos foram arquivados porque a gente não tem provas. Então, se você está denunciando, você precisa juntar algumas evidências para que a gente possa ter o material ali para análise. Se não tem material para análise, a gente não consegue seguir com o processo de fiscalização, com as análises. E aí acaba, muitas vezes, o processo sendo arquivado por falta de provas. Daí tem outros processos que acontecem isso. A gente tem que lembrar que o ônus da prova é de quem está acusando, né? Então, se eu estou denunciando a Flávia por algum motivo, eu tenho que juntar provas para que a fiscalização tenha argumentos mesmo, de fato, para partir aí para entrar num papel mais minucioso. Agora, se simplesmente manda sem nenhuma evidência, não tem por onde caminhar, né, o processo. Então, é importante também que se alguém está se sentindo, né, daí prejudicado e precisa fazer uma denúncia, que essa denúncia venha com as devidas provas, né? Sim. Do que está acontecendo. Senão a gente também não tem como atuar. Exatamente. Sim. Certo. Tem algumas perguntas para Elô agora. Bora. Tá? Elô, conta pra gente o que significa administrar um conselho do porte do CRC, né? Quais são os desafios que você encontra? Nossa, eu falei hoje, comentei hoje numa palestra que eu dei mais cedo, e eu tenho falado muito isso, né? Eu sou do setor privado, eu sou empresária, então manobrar a minha empresa, eu tô falando que é como dirigir um fusquinha, sabe? Às vezes a marcha engastalha, né? A embreagem tá meio ruinzinha ali, mas você consegue manobrar facilmente, colocar numa vaga, né? Administrar uma empresa, uma autarquia federal, né, que deve e presta contas para o TCU, para o Conselho Federal de Contabilidade, é manobrar um Titanic. Então, a gente tem inúmeras dificuldades da burocracia de uma autarquia. Tem inúmeras dificuldades da administração de pessoas dentro de uma autarquia, né? Todos os funcionários lá são concursados, apesar de serem seletistas, né? De serem regidos pela CLT, eles são concursados. Então, a gente tem diversas dificuldades que, para mim, quando entrei nesse meio público, eram desconhecidas, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar com isso. Então, a trabalhar com sistema de licitação. Então, eu preciso ter um planejamento a longo prazo, porque eu não consigo, se eu preciso de caneta, eu não consigo comprar caneta para amanhã, né? Eu demoro aí de 60 a 90 dias para fazer um processo de compra de uma caneta. Então, administrar o conselho é um desafio, mas eu sou apaixonada por gestão, então eu acho que eu caí na pasta certa, né, de administração e finanças, porque é a pasta que mais brilha meu olho mesmo, apesar de ser a pasta interna, né. Eu falo que os outros VPs, né, nós somos em 4, eles 3, a Flávia, e os outros 2, eles brilham para fora, porque as pastas deles estão ligadas diretamente ao profissional. E eu acabo cuidando da casa para eles conseguirem entregar o que eles precisam. Então, o desafio é muito grande, mas a transformação que a gente fez nessa gestão, obviamente que não fui só eu, é o nosso conselho diretor, né? É a nossa gestão que está fazendo. Esse trabalho, a gente fez um trabalho muito transformador. Trouxemos muita coisa que o CRC nunca tinha visto, assim, nunca tinha acontecido no CRC. Tudo pautado dentro da lei, né? Dentro da lei de licitação, dentro de todos os regulamentos do TCU. Então, a gente tá muito orgulhoso dessa gestão que a gente tá entregando, porque apesar de ser um desafio muito grande, obviamente que, né, a gente gostaria de fazer infinitamente mais, e se fosse uma empresa privada, com o orçamento que a gente tem, a gente conseguiria entregar muitas outras coisas. Mas a gente tem as limitações da burocracia da lei que a gente tem que cumprir, né? Então, acho que dentro do que a lei permite que a gente faça, a gente tá fazendo com assim, com muito gosto, e tá muito feliz pela entrega que a gente tá tendo, assim. Pra mim é uma honra estar lá. Eu brinco que eu caí meio de paraquedas nesse conselho diretor, mas eu abracei com todo o amor, com todo o carinho. Fui estudar a lei, porque eu não era desse mercado público, né? Então, tive que aprender sobre a 14133, que é a lei de licitação. Tive que entender por que eu posso fazer isso, por que eu não posso fazer, como eu posso fazer, porque existem meios legais de se fazer praticamente tudo.
E entender o planejamento, né? Se uma empresa privada precisa de planejamento, uma autarquia federal precisa de infinitamente mais planejamento para que as coisas aconteçam, né? Eu imagino. Então a gente tá mudando paradigmas lá, mas tá sendo muito bom ver essa evolução do conselho. Mais desafiador. Bastante. E como garantir o investimento do conselho realmente gera um impacto positivo para os profissionais contábeis? Justamente na parte do orçamento, quando a gente faz o orçamento, né? Então, todo ano a gente faz o orçamento para o ano seguinte. E nesse orçamento, a gente divide dentro do plano de trabalho em 44 projetos. E esses projetos, todos eles, a ponta final é o profissional da contabilidade ou a empresa que está registrada lá no conselho. Então, todo o nosso orçamento, ele é pensado no que o conselho precisa para atender esse profissional. Então, desde a caneta que eu compro até o palestrante que eu vou contratar, passa por um projeto que tem no final a ponta atender esse profissional da contabilidade. Então, nada é feito dentro do conselho que não seja para o profissional da contabilidade. Então, a gente procura muito estruturar esse plano de trabalho, pensando, né, nesse toda essa organização, nesse planejamento, para que cada um desses projetos, então até a fiscalização, como é que ela vai impactar na sociedade, como é que ela vai impactar o profissional. E a empresa de contabilidade ali registrada, né? As empresas registradas. O registro. Qual vai ser o investimento que eu vou, os projetos que estão ligados ao registro de profissional para que eu tenha esses profissionais registrados. Então, que a gente tenha novos formandos, porque essa é uma das nossas dores hoje. Profissionais da área de contabilidade, né? Profissionais formandos em ciências contábeis, né? A gente está vendo o esvaziamento das universidades, então é um dos projetos que a gente está carregando para tentar trazer novos profissionais para o mercado, porque a gente deu uma aquecida, está difícil o mercado, né? Eu sou empresária, a Flávia também, então estamos falando com propriedade aqui, que está difícil porque cada vez mais a gente tem menos formandos. Então, cada ano que passa, tem menos formandos. E um dos trabalhos do CRC, que a gente pleiteou aí nessa gestão, que a gente puxou pra gente, e que, se Deus quiser, vamos continuar na próxima, é trazer esse fomento da profissão, assim, que as pessoas queiram serem, né? Então, assim, a hora que eu tô no colegial, ciências contábeis é uma das minhas opções. Então, isso é pensado quando a gente vai colocar lá cada real no orçamento, em como que eu vou reverter ali na ponta para que aquele estudante... Então, como é que eu vou atuar nas escolas de ensino médio para trazer possíveis profissionais? Então, isso está lá no orçamento. Como é que eu vou manter esse registro? Quanto de dinheiro que eu vou investir no processo de fiscalização? Porque aí, imagina que eu e você temos uma empresa contábil e eu estou atuando de forma irregular. Para você é justo que eu seja punida. E aí a gente precisa atuar para que você não saia no prejuízo, né? Então, sim, eu estou protegendo ali os profissionais que andam debaixo da lei, né? Que cumprem as normas. Então, e aí toda a estrutura do conselho. Então, o que a gente precisa de questões estruturais, que seja de, sei lá, canetas, camisetas, até reformas do prédio, para que aquilo esteja funcionando, né, para o profissional da contabilidade. Então, esse é o caminho de todo o planejamento, e sempre a ponta de todos esses projetos vai bater em quem está... em quem tem o direito de estar usufruindo daquilo, que são os profissionais registrados e as empresas, né? Legal, então o CRC também incentiva a profissão, né? Incentiva escolher, né, a profissão. Então, isso também é uma ação muito, muito importante, né, para o mercado contábil mesmo, né? Sim, a gente está nesse trabalho aí de trazer até... Eu brinco que é trazer uma glamorização, né, para a profissão. A profissão contábil, por muitas vezes, ela foi desglamorizada, né? Então, assim, não se existia... Por que eu vou ser contador, né? Eu vou fazer alguma outra profissão que tem um prestígio maior. Principalmente agora, a gente vai acabar falando aí, talvez, da reforma tributária, né? É o momento. Então, a gente se pegou nisso para trazer projetos... para que a gente traga jovens profissionais. Então, assim, a ideia é que as pessoas queiram
ser contadores. Então, elas tenham vontade de fazer ciências contábeis, né? Na faculdade. Legal. Olha que importância que tem isso, né? Para a classe. Sim, muito importante. porque a gente está fomentando essa concorrência, né? Esses empregos e a necessidade que o mercado tem de bons profissionais. Sim. Então, excelente. Os nossos papéis também. Agora, eu tenho algumas perguntas para Flávia. Vamos lá. Vamos lá. Flávia, você está à frente de uma das áreas mais sensíveis do CRC, né? A fiscalização, ética profissional. Qual a importância desse pilar para a contabilidade? Bom, acho que a pasta que a gente está trabalhando hoje é a mais importante dentro da... O Conselho de Fiscalização só existe por conta da fiscalização. Começa por aí. Qualquer um, seja contábil, seja de qualquer outra profissão, é o pilar principal. E não é tanto para proteger mais o profissional, é para proteger também a sociedade. Porque a gente precisa ter profissionais habilitados, com competências técnicas bem desenvolvidos para prestar um bom serviço para a sociedade. Porque o papel do contador hoje na sociedade ele é muito importante dentro da economia do país. Ele pode, a gente vê muitas... Infelizmente, ainda nos dias de hoje, a gente vê muitas notícias, né, difamando os profissionais, que o profissional fez isso, que lesou o empresário, que quebrou, foi responsável por quebrar uma empresa. Então, a gente precisa estar bem atentos a todos esses movimentos e tentando proteger a nossa profissão para valorizar cada vez mais e proteger a sociedade desses maus profissionais. As pessoas elas veem a fiscalização normalmente, né, como algo ruim, mas negativo, na verdade, né? Mas na verdade a fiscalização ela vai ajudar a manter, né, o equilíbrio ali, né, a manter quem está fazendo da forma correta, né, conseguir continuar. Para não ficar injusto, né? A fiscalização nada mais é do que deixar justo para todos. O mercado ficar justo e equalizado para todo mundo, né? É uma coisa que eu falo dentro das minhas palestras. O meu sonho de consumo é fiscalizar 100% dos profissionais e das empresas, mas não punir ninguém. Porque se a gente chegar nessa nível de excelência, nós estaremos muito bem respaldados, a sociedade muito tranquila e a nossa profissão muito mais valorizada, porque estaremos ali todos no mesmo ambiente, trabalhando com a mesma qualidade técnica, entregando o que realmente o profissional da contabilidade precisa para toda a sociedade. Excelente. E como você tem trabalhado para fortalecer a consciência ética dos profissionais, principalmente aqueles mais jovens, né, os recém-formados? A gente tenta trazer primeiro eles para perto do conselho, que eu já começo uma resistência. Já existe, falou em conselho, já existe, coloca uma barreira entre o profissional e a entidade, né? Então a gente já, com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo desde a gestão, desde o começo da gestão, tentando quebrar essa barreira e aproximar o profissional para perto do conselho, levando conhecimento técnico de qualidade, que é um dos nossos pilares também bem fortes. E nós desenvolvemos, através do projeto Fiscalização Risco Zero, levar também o conhecimento da parte ética que precisa dentro do nosso código de conduta para que eles atuem de forma correta dentro do mercado contábil. Sim, que deve ser mais desafiador, como você disse, né? Os mais jovens, os jovens empreendedores. Sim, quando nós começamos, eles falaram, você é corajosa, hein? Você vai levar pedrada para todas as regiões que você for, eles vão te apedrejar com o tema de fiscalização. É uma das palestras mais queridas e pedidas e aplaudidas, né? Sério? Porque tem bastante debate. Exato. Né? Tira muita dúvida do profissional. Mas o fulano fez isso, pode, não pode, olha... Fez aquela propaganda, pode, não pode, e a gente vai desmistificando e esclarecendo todas essas dúvidas. E eu me recordo numa palestra que eu fui, estavam o pai e o filho, primeira e segunda geração de escritório. E o pai sempre assim, não vai fazer isso na internet, que não pode. E a hora que estava assistindo a palestra, ele falava assim pro pai, tá vendo, pai? Pode, tá vendo? Nós vamos fazer. Então a gente vai começando a criando quebrando essas barreiras para que eles consigam se comunicar melhor também dentro do mercado. Sim, olha só que importância, né? Porque às vezes o empresário ele vê, né, essas normas como algo que vai limitar, punitivo, né? Punitivo, mas nem sempre é assim, né? Não. A impressão que se tem, né, não é a impressão real, né? No caso do CRC. Você tem duas regras, você tem o código de conduta bem
interpretado, a gente consegue fazer muita coisa dentro da legalidade. E o nosso código tem menos restrições do que restrições dentro da nossa profissão. Então, ele fala o que você, às vezes, tem que tomar cuidado em fazer. Mas ele fala, você não pode isso, você não pode... Não é assim. Não é. Então, o nosso código de ética, ele é bem amplo, mas ele é bem como eu vou te dizer... Ele é maleável, né? Ele permite que o profissional trabalhe. Uhum. Ele dá pontos ele não te trava, exato. Ele te dá pontos de atenção. Que você tem que tomar cuidado em fazer, né? Pra não levar uma punição dentro do conselho. Se você observar bem, ele até te dá dicas de como fazer. Porque se ele tá te orientando no cuidado, você consegue é o que ela falou, interpretando bem, você consegue fazer seu marketing, sua propaganda. Isso ser feito, que legal. Exato. Um detalhe importante, o conselho, ele tem o nosso corpo de fiscais, está ali à disposição do profissional 24 horas não, mas... 8 horas, 5 dias por semana. No horário de expediente para tirar qualquer dúvida. Então, se o profissional tiver qualquer dúvida do que ele está fazendo, com medo de fazer algo, de ser penalizado, ele pode entrar em contato com os nossos fiscais, que será orientado a fazer da forma correta. Olha que legal, o que você falou, né? A importância não, né? Esclarecer, porque você comentou que a percepção as restrições são muito menores do que as pessoas imaginam, né? Do que o mercado acredita que tenha, né? Exato. E aí, às vezes, as restrições maleáveis. E tem denúncias que são arquivadas, porque a gente recebe, porque o profissional acha que não pode, a gente olha, pode. Então, assim, arquiva, né? Não tem nada que vá punir aqui. Então, acaba sendo pelo desconhecimento do nosso código de ética mesmo, e acaba não fazendo... Mas como você disse, né? Está disponível, né? Vocês estão disponíveis para... Né, ter alguma dúvida, não entende algo, né? Poxa, posso fazer marketing? Com toda certeza vocês vão ter material para entregar, vão esclarecer o que precisa ser feito. Talvez deve ter isso nas plataformas de vocês. Sim. Então é algo que está disponível para que eles consultem, certo? Exato. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios, né, do CRC. É uma pergunta para as duas podem responder em conjunto. O CRC tem muitos benefícios, certo, aos contadores. Que na visão deles, na visão de vocês, tem algum benefício que é desconhecido ou pouco utilizado? Olha, eu acho que tem, na verdade, vários. Porque além da educação profissional continuada, que acho que o benefício que é mais divulgado, né? Existem parcerias com universidades, com empresas que fornecem cursos de formação. Então, a gente tem parceria com quem fornece curso de formação para conselheiros estatutários, por exemplo, né? Conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria. Então, parcerias com descontos, né? E que o profissional acaba não sabendo, porque a gente tem uma dificuldade de que esse profissional nos acompanhe nas redes, eles entrem no site. Tem muito profissional que não quer receber nossos e-mails de comunicado, então ele habilita lá para ele não receber, então ele não recebe as comunicações. A gente tinha um serviço de SMS e também a grande maioria pediu para não receber, e aí eles cortam a comunicação com o conselho. E aí fica difícil da gente divulgar o que a gente tem, porque a gente divulga nas nossas plataformas, a gente divulga no site, a gente divulga, inclusive, até às vezes em imprensa, mas o profissional não tem acesso a essa divulgação, né? Essa propaganda que a gente está fazendo dos benefícios que tem. Então, eu acho que tem bastante benefícios, tem um que está por vir aí, então logo, acredito que muito em breve, o profissional vai poder, inclusive, usufruir de certos hotéis e tal, mas se o profissional não acompanha a gente, ele acaba não ficando sabendo o que a gente tem, né? Então, parceria com faculdade, pós-graduação, mestrado, toda essa parte educacional, com faculdades de ponta, com empresas de ponta que oferecem esses tipos de cursos, né? Então, tem mais alguma... Nós temos um projeto Portas Abertas, que essa gestão lançou, que é o CRC Portas Abertas,
Então, a nossa sede, nas outras gestões, a gente não tinha disponibilizado. Nós temos lá 17 mil ou 18 mil metros quadrados. 17 mil metros quadrados. 17 mil metros quadrados à disposição dos profissionais, tem toda a nossa estrutura, mas nós temos alguns espaços que a gente otimizou para que o profissional vá até a nossa sede e usufruir. Então, eu sou do interior, eu sou de São José do Rio Preto. Preciso ter um local, vou fazer uma demanda em São Paulo. Preciso alugar um cowork. Não preciso mais, porque dentro do CRC eu posso chegar lá, dentro do nosso espaço Armando Andrade, que é um espaço nosso lá, eu posso chegar, sentar, abrir meu notebook ali, trabalhar e fazer minha demanda que eu precisar. Ou se não, olha, eu vou atender um cliente. Hoje, contabilidade não tem mais barreiras, né? A gente tem clientes em todos os lugares do Brasil, não falo nem do estado de São Paulo. Então, se eu quiser agendar uma reunião com um cliente, eu posso marcar dentro do conselho. Tudo isso sem custo. Então, a gente tem salas de reuniões para atender 4 pessoas, 6 pessoas, 12 pessoas. Eu quero treinar minha equipe, ou eu vou treinar a equipe do meu cliente. Eu posso também reservar o espaço do conselho. Nós temos uma sala de treinamento para até 60 pessoas à disposição, com toda a infraestrutura necessária. Olha, eu quero dar uma palestra para várias pessoas e falar de alguma novidade no mercado. Nós temos o nosso teatro, né, 200, 300 pessoas. E o auditório 180 pessoas ali também. Tudo gratuito também. É só entrar no nosso portal. Só agendar. Se é fazer o agendamento. E muitos profissionais desconhecem. Às vezes uma pessoa do interior fala, mas o que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou sair daqui para ir lá atender. Mas a gente não sabe de hoje a amanhã. Então ele precisa ter consciência do que tem disponível para ele, para que a hora que ele, numa hora de necessidade, ele consiga usufruir isso. Nossa pasta de desenvolvimento profissional tem atividade todos os dias, de segunda a sexta. Se não é presencial em algumas cidades, nós temos também virtual dentro do nosso canal do YouTube. Que interessante. Eu acho que nós somos o único conselho de profissão de São Paulo que tem essa demanda grande de conteúdo, tanto que nós somos exemplo para outros estados que também consomem nosso conteúdo, que não tem o orçamento que nós temos, a infraestrutura que nós temos. Cadastro de estudante. Nós somos o primeiro estado do Brasil a liberar um cadastro para os estudantes de ciências contábeis. Então, você entrou na faculdade, você pode pedir seu cadastro e você pode usufruir de todos esses benefícios como se fosse um profissional até a sua formação. Então, assim, tem bastante coisa. Tem muita coisa. Parcerias com além das universidades e academias, né? Nós temos também parceria com associações comerciais de todo o estado, está sendo muito bem fomentada. Parcerias com sindicatos de todos os municípios do estado de São Paulo. Sebrae, CIE. Ciesp, Associação Comercial de São Paulo também, nós fechamos, também tem muito conteúdo, então a gente leva, além dos profissionais, nós queremos também levar conteúdo para os empresários, para eles entenderem o papel do profissional da contabilidade e também para o seu negócio. Ele entender o que ele precisa para administrar bem o seu negócio juntamente com o seu profissional da contabilidade. Aí faz parte do que você perguntou, né? Como é que a gente ajuda ali o profissional na ponta, né? Como é que a gente transforma? Sim. Por exemplo, essa parceria com a Associação Comercial. A Associação Comercial fez um evento e elas são bem regionalizadas, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem Regional Norte, Regional Leste, né? Para atender a cidade inteira. Então, assinamos a parceria com eles e aí eles levam uma palestra, por exemplo, vai da reforma tributária ali para a região, oeste de São Paulo. A Associação Comercial, ela chama, nós como conselho, convidamos os contadores da região. Ela chama os contadores da região que tem associação com ela, né? Porque os contadores podem ser associados à associação comercial. E os comerciantes da região que são associados a ela. E aí a gente leva isso. E aí o empresário não contábil, então o dono da padaria, do cabeleireiro, enfim, do... Calçadista, enfim, todo o dono que tá ali, que é associado, tá vendo a importância do contador no negócio dele. Porque a palestra normalmente vai para esse viés. Legal. Então, é a forma da gente buscar a valorização da profissão. Que às vezes as pessoas na ponta não têm essa visão.
Então, assim, o conselho não tá fazendo nada pra eu ser valorizado. Não, a gente tá... O que tem a ver essa parceria com a associação comercial? Cara, tem muito a ver com a valorização da profissão. Porque a gente sai, normalmente, desses eventos com vários empresários tendo noção de que o contador dele vai muito além do que emitir o DARF e entregar a obrigação acessória. Então, o contador dele vai muito além do que só fazer o arroz com feijão ali. Porque a gente tem capacidade técnica treinada desde a faculdade para fazer isso. Então, conecta, tá vendo? Tudo que a gente faz, desde o nascedouro do orçamento até a entrega na ponta, com essas parcerias, por exemplo, tudo se conecta no propósito, né? No propósito que a gente tem. Ajudar as outras entidades também contábeis a fomentar a contabilidade nos municípios, que às vezes elas não têm recursos. Estão fazendo essas parcerias, a gente disponibiliza os profissionais para ir fazer uma palestra e ajudá-los naquela região a fomentar e a valorizar a profissão. Olha só que interessante, né? Quantos benefícios que provavelmente, né, muitos contadores não sabem, né? Por isso da importância, a gente já pode até trazer aqui de vocês, né? Vocês duas, como a gente estava falando um pouquinho antes aí nos bastidores, de vocês estarem se posicionando para mostrar os diferenciais, tudo que o CRC oferece, né? Dos benefícios. Então fala um pouquinho mais, né, dessa movimentação que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo para poder levar todos esses valores que vocês entregam, né, para as empresas, para os profissionais contábeis. Acho que a gente, quando assumiu, né, na verdade já era um trabalho que eu fazia até antes de estar no conselho diretor, né, eu já era conselheira, mas a gente sabe que a comunicação do conselho era uma comunicação falha. A gente tem as questões de ser uma autarquia, então tem diversas limitações em contratação, em formas de contratação. Então, a gente sabia que a gente tinha limitações ali, né, na forma que a gente estava comunicando. Porque o conselho faz muito e comunicava muito pouco. Então, a ideia da gente estar fazendo todo esse movimento, né, de chegar perto do profissional, de participar de podcasts como o seu, de estar dando a cara, né? É porque a gente não tem medo da pergunta que vai vir. Então, assim, do profissional assistir e falar, ela tá fazendo, não tá fazendo, o que ela tá fazendo. Ou elas, né? Ou nós, todos do conselho, que somos, o conselho diretor somos em 5. Mas é de trazer mesmo pra tona, né? Então, trazer lá do fundo pra superfície o que, de fato, o conselho pode e deve fazer. Então, a gente recebe muita... questionamento, por que você não faz isso, não faz aquilo, igual aquela outra entidade, por que você não por que eles têm, a gente não tem, tabela de preço, por que eles têm, a gente não tem, tudo tem um porquê. Aí eu pergunto pro profissional, você já parou pra perguntar o porquê ou você tá só criticando por criticar? Porque também os porquês estão comunicados, talvez mal comunicados, e é por isso que a gente começou esse movimento da gente melhorar essa comunicação. Trazer uma comunicação mais fluida, menos formal. Então, a gente tá tentando trazer um pouco dessa malemolência, né? Quebrar as barreiras com o profissional pra ele se aproximar e falar as dores dele, que eles não falam. Exato. Então, às vezes, falam pro vizinho, E faz a reclamação pro vizinho também. Você não tá fazendo isso, mas não perguntou pra gente por quê. Ou se a gente não pode, talvez não entrou no projeto, ou tá fazendo e ele não sabe porque ele não acompanhou a comunicação. Então, a ideia da gente estar assim, aparecendo e mostrando é justamente trazer à tona tudo que o CRC pode e deve fazer e tudo que a gente, com todas as limitações que a gente tem, a gente tá conseguindo entregar lá na ponta, né? E deixar a porta aberta para eles que cheguem até nós e falar, olha, poderia fazer isso, ou poderia fazer aquilo, que às vezes a gente fica tanto no viés institucional e claro que a gente está ali como conselheiros, vice-presidentes para assegurar a profissão e tocar a profissão, fazer a fiscalização andar, o registro, o desenvolvimento. Mas às vezes algum profissional tem alguma percepção diferente. Se ele chegar até nós e falar, a gente consegue às vezes desenvolver um projeto para atender. Exatamente. Então, é importante essa quebra de barreira e essa aproximação com o profissional. Então, por isso que a gente está sempre procurando estar presente nos eventos, nas cidades. Presencialmente. Não só virtual, não só ficar lá no conselho, atrás da cadeira, né? Como a maioria antigamente os contadores ficavam. Então, hoje a gente precisa estar mais próximo. Por mais que nós tenhamos a tecnologia a nosso favor,
mas eu acho que ainda a presença, você apertar a mão de um profissional, de um amigo, de um colega, você troca experiência e consegue trazer um pouco mais do perfil que a gente precisa para dentro do conselho. Eu tenho falado bastante nas palestras que eu tenho dado pelo CRC, né? Conversem com o CRC. O CRC tem canais para você falar, né? Então, assim, você tem o Fale Conosco, você tem a ouvidoria, você tem... dá para você entrar em contato direto via WhatsApp, dá para você ligar, dá para você mandar e-mail. Assim, canal para falar com a gente não falta, né? E então, conversem. Os profissionais precisam falar o que eles esperam do conselho. Tem muitas coisas que a gente pode... gerar projetos em cima dessas ideias, e tem muitas coisas que a gente tem o porquê da gente não poder fazer, ou do porquê não tá sendo feito, ou talvez não é o momento, mas a gente tá super aberto, e eu acho que estar presente nesses lugares é mostrar essa abertura, que a gente tá aberto a conversar com o profissional. A ideia é tirar essa barreira de que o CRC é uma entidade onde ninguém chega perto. Não, o CRC é nosso, porque ele é feito da gente. Os profissionais. São profissionais, né? Então, ela é empresária, eu sou empresária, tem peritos lá dentro, tem auditores, tem professores. São pessoas que estão lá fazendo esses projetos, né? E se dedicando gratuitamente. É bom lembrar disso. O trabalho é totalmente honorífico, a gente não tem salário, a gente não tem remuneração. Então, estão lá dedicando uma parte da vida num trabalho voluntário em prol da profissão, e a gente está aberto a receber essas críticas, essas sugestões, né, e comunicar, e inclusive a gente pede que sigam, né, as redes sociais e tal, porque para eles terem um canal de visualização, de conhecimento do que o conselho está fazendo por eles. Afinal, eles pagam anuidade, e aí não é opcional, né? Então, é obrigatório. É uma unidade obrigatória. Legal, né? Vocês estão mostrando que estão de portas abertas, né, para receber. Literalmente. Né? Porque eu não... Na verdade, acho que todos têm essa impressão, né, de uma entidade como o CRC, como outras também, de ser engessado, né? E eu não tinha essa visão que tem do CRC, que vocês estão passando agora do CRC. Então, poxa, que legal, parabéns pelo trabalho. Realmente tem muitos benefícios, não só o que, né, a parte mais que vocês falaram, que realmente tem que ter a fiscalização para ser justo para todos, como também a educação contínua, entre outras coisas que vocês estão abertos para receber, para melhorar cada vez mais, né? Talvez, eu não sei como que era as outras gestões, né, antigamente, mas pode ser que essa impressão exista porque era feito de uma forma e foi criado, né? Isso, né, tem essa... O pessoal está calejado, não sei como que é isso. É tudo uma questão de evolução. Evolução, era isso que eu ia falar. Então, é uma construção. É uma construção. Isso tem que melhorar, a gente vai melhorando. As coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. Lembra que eu falei do Titanic e do Fusquinha? Uhum. A gente tá virando o manche desse navio faz tempo. Mas até ele responder e começar a mudar de rota, a gente tem aquela letargia de uma autarquia federal. Tivemos uma pandemia então, aí. A pandemia, a gente foi 100% pro remoto, aí os contatos pessoais, né, os eventos presenciais foram totalmente cerceados, a gente não podia fazer. Foi voltando aos poucos. E aí a gente foi voltando, e aí agora, em 2024, a gente conseguiu, né, o ano passado, acelerar essa volta pro presencial, que no interior está sendo muito bem vista. Eles gostam muito do presencial no interior. Nós temos 155 representantes no estado de São Paulo, que não são conselheiros, são os nossos representantes. Então, nós estamos fazendo um trabalho também com eles desde o início da gestão, de aproximar esses representantes. Também estavam um pouco, vamos dizer, desgarrados do conselho, né? Estavam meio que não sabia muito o que eles precisaram fazer. Às vezes era só formalidade. Então, a gente começou a fazer vários treinamentos com eles e continuamos até o final dessa gestão para mostrar a questão que eles têm que se posicionar também na região, tem que nos trazer a demanda da região, porque cada região tem uma demanda diferente de temática, um é agro, um é mais serviço, outro é mais área industrial. Então a gente precisa entender cada região para que a gente consiga levar o conteúdo que agrade aquela região. Então a gente começou a fazer esse trabalho de comunicação com eles. Então, esses treinamentos foram muito importantes, estão sendo muito importantes, porque eles também estão sendo um canal de replicadores da nossa comunicação interna. Não adianta a gente fazer aqui e ninguém replicar, ninguém curtir, ninguém compartilhar, porque cada um tem sua rede de relacionamento regional. São 150 mil profissionais da contabilidade.
Legal, trazendo engajamento para A essas... gente precisa desse engajamento. Então, esses 155 representantes têm nos auxiliado muito nessa questão. E tudo isso graças a um projeto que nós colocamos de fazer um treinamento intenso com esse pessoal para que a gente consiga fazer essas entregas também. Exato. Então, assim, acho que não é questão de, assim, outra gestão, as outras gestões não queriam isso. Acho que até queriam, mas é aquela construção. Então, de ter uma pessoa focada em assessoria de imprensa, então a gente tem uma área lá dentro que é a área de comunicação, aí a área de comunicação não mexia com redes sociais, então a gente precisou fazer um movimento de contratação de uma empresa para trazer as redes sociais, e aí eu passo por quê? Por uma licitação. Então, e aí demora. não é um processo rápido. Então, assim, o manche estava sendo virado já, né? A gente já estava guiando para esse caminho. E eu acho que agora a gente conseguiu acelerar esse processo e trazer... Começar a fazer essas entregas, a colher os frutos de verdade. Então, tudo que era planejamento lá atrás, agora tá virando realidade. Então, como a gente esse ano já tá começando a fazer o planejamento para 2026... para que em 2026 o que é o sonho de hoje, ou talvez a proposta que a pessoa tenha para hoje, vire realidade no ano que vem. Então, é assim que a gente vai trabalhando, por ser de fato, ter a burocracia de uma autarquia, né? Mas eu acho que já era um desejo nosso que a gente conseguiu perpetuar. E que, graças a Deus, agora a gente está conseguindo comunicar melhor, né? Graças a essa comunicação que a gente está tendo, né? A gente tá colocando a cara mesmo. Acho que talvez o que faltava era essa possibilidade de colocar a cara no jogo e chegar mais perto do profissional. Então, menos institucional e mais operacional, no sentido de chegar mais perto do Exato, e agradecer a vocês que nos convidam para esse tipo de podcast, para a gente conseguir fazer essa comunicação de forma mais assertiva. Estamos tendo uma abertura de muitas pessoas que antes também ficavam restritos. Não quero mexer com o CRC, deixa o CRC lá quietinho e nós vamos ficar por aqui. O CRC não morde, então, gente. A gente conseguiu de forma histórica e depois de 77 anos participar de um evento fora das entidades contábeis, congraçadas, então de fora do sistema. Nós estamos indo para o segundo agora, essa semana. Então, assim, a gente está rompendo algumas barreiras. Mas tudo isso é muita comunicação, muito network também nosso, que a gente acaba fazendo, desmistificando essas questões CRC profissional e empresas e influencers principalmente, que às vezes tinham receio de trabalhar, de se aproximar com o conselho. Então, graças a Deus, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho rompendo isso. Esses eu vou chamar de influenciadores, né, da contabilidade, eles estão fazendo um papel muito bacana pra gente, assim. Porque no começo, quando a gente se apresentou e né, assim, tentamos uma aproximação, eles queriam uma aproximação do sentido deles entregarem conteúdo, entregarem conhecimento pros profissionais através do CRC, com palestras, enfim. Aí, quando eu falei, agora a gente quer participar de vocês. Mas eu não sei se eu quero uma autarquia federal no meu evento, porque, né, assim, é muito burocrático, né? Eu não sei como é que vai ser. E aí a gente conseguiu quebrar esse paradigma, né? A ideia, eu acho que já usaram essa metáfora comigo. Acho que as pessoas têm uma visão, né, de que o CRC é um vovozinho. Um vovozinho bravo com uma bengala na mão, né? Sabe? Que ficava na varanda dando bengalada nos netinhos, fazendo arte. E a ideia é trazer uma visão diferente. O conselho não é isso, né? O conselho está composto por pessoas que têm uma mentalidade jovem. Eu não estou falando de idade, eu tô falando de mentalidade. Tem experiência no mercado. Estão olhando para o futuro, estão vendo as possibilidades. Então, quer dizer, a gente está vendo. O marketing, por exemplo, um meio de captação necessário de clientes. Então, assim, a gente não pode simplesmente, vamos fiscalizar quem faz marketing, caneta todo mundo e não pode. Não, vamos trabalhar lá no federal para aliviar o código de ética, pra gente entender como é que todo mundo pode sobreviver dentro de um mercado tão globalizado, onde eu consigo falar daqui do Brasil com pessoas lá dos Estados Unidos com um clique, né? Então, ou de qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que quebrar esses influenciadores estão acabando que ajudando também a gente nessa missão de aproximar o profissional do CRC, de aproximar de trazer essa aproximação, de fazer com que esse encontro fique mais confortável. O CRC não é daquela meia dúzia de pessoas, o CRC é do profissional da contabilidade. Então tem que estar todo mundo junto no mesmo propósito para levar
a nossa profissão para o patamar que todo mundo quer. Exatamente. Que é valorização, todo mundo cobrando, às vezes, o preço mais justo possível, né? Trabalhando com a equidade ali do mercado. Acho que é isso que é o mais importante. Exato. E eles estão tendo um papel, assim, como você está tendo um papel, assim, muito fundamental nisso, de mostrar que a gente não é o vovozinho com a bengala só ali, atuando, né? Não, a gente quer as pessoas perto, a gente quer que as pessoas digam o que elas esperam do CRC pra gente poder montar planos de trabalho pra chegar nessa... A gente talvez não consiga atender com a velocidade que as pessoas... Isso machuca um pouco, que a gente tá lá dentro. A gente acelerada as duas no 220 aqui. A gente, às vezes, queria atender com uma velocidade um pouco maior, mas que a burocracia não permite que seja na velocidade que a gente gostaria. Então, algumas coisas que a gente tá aprendendo a engolir o choro, né? E vamos fazer. Vai demorar pra acontecer, mas a gente vai fazer e a gente vai entregar em algum momento, porque já tá no plano. Mas, obviamente, que a gente gostaria de entregar muitas outras coisas com uma velocidade maior, né? E é isso que eu acho que o profissional também tem que entender um pouco o lado do CRC. E é para proteção da própria sociedade e do próprio profissional que tá pagando aquela anuidade. Imagina se fosse farra do boi, né? Eu pudesse fazer qualquer coisa ali. Aí sim a gente ia ter um problema do CRC ser das pessoas que estão lá dentro fazendo o que bem entendem com aquilo. Não, é bom que a gente tenha a lei, porque aí eu tenho segurança de que numa democracia, o próximo que for entrar, quando eu não fizer mais parte da gestão, por exemplo, eu sei que ele vai ter regras para seguir, né? E isso me traz um conforto. Então, assim, é bom que as pessoas saibam que a gente tá seguindo regras também. Não é na velocidade que a gente gostaria, mas tá acontecendo. E a gente tá muito feliz com o que a gente tá entregando. Esse evento que a gente foi privado, que foi o primeiro evento fora do sistema, deu um orgulho danado pra gente, porque foi... Feedbacks positivos, feedbacks né? muito elogios, positivos, né? De que nós estávamos lá quebrando realmente essa barreira. Que foi onde a gente se conheceu, vocês estão aqui, né? Exatamente. Essa é a importância, né? De sair do... Exato. Dali, da onde... A gente teve profissional, o Thiago chegou lá... xingando a gente. Sério? Não foi diretamente pra mim, porque eu não tava no stand na hora que aconteceu, mas a gente teve, porque era bem logo de manhãzinha, mas teve lá uma história que, graças a Deus, a gente tem um funcionário muito bacana, que ele é super simpático, Todos e ele, mas ele que tava lá na hora, né, e a pessoa chegou brava, assim, falando, tá aqui, você não faz nada por mim, que sou profissional e tal, e acusando, assim, dedo na cara, falando brava. E aí ele acolheu, e aí ele falou assim, poxa, mas olha aqui, deixa eu te mostrar o que a gente faz. Você sabia desse projeto? Você sabia desse projeto? Você sabia dessa parceria? Você sabia dessa oportunidade? Você sabia que o CRC tem o Portas Abertas, que agora você pode levar o seu time para fazer treinamento lá, com toda a estrutura, e não pagar nada por isso, absolutamente nada, é só entrar no site e agendar? Quebrou, assim, a pessoa, e a pessoa falou, não sabia, saiu de lá agradecendo e com Portas Abertas agendado. Então, assim, a falta de conhecimento... Então, a pessoa ela não tinha conhecimento de tudo aquilo que a gente está entregando e de um benefício tão bom que ela agendou na hora ali. Ele entrou no site, ela pôs a senha dela, ela agendou na hora o Portas Abertas para ela poder utilizar. Então, para nós, tá quebrando essa barreira e chegar nesse profissional... De grão em grão, tem, né? A gente vai colhendo. Porque a gente também já tem noção que não vai ser numa massa. A gente não vai conseguir contornar uma massa, vai ser no corpo a corpo, vai ser devagarzinho. Mas eu acho que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar que valeu a pena, né? Com certeza. É isso aí. E aí, bem daquilo que, né, eu sempre falo para os clientes, né, para os escritórios de contabilidade, que eu estou em contato todos os dias, né, as pessoas, os seus futuros clientes ou seus clientes conseguem olhar, né, para a sua estrutura digital ou conseguem entender os benefícios que vocês têm, os recursos que vocês oferecem, né? A mesma coisa que acontece com vocês. Vocês têm tantos benefícios para o empresário contábil, está mudando tantas coisas que eles não sabem, né? E a importância da comunicação, disso que vocês estão fazendo, se posicionar, comunicar, tudo isso é fazer marketing, né? Divulgar o que vocês estão fazendo, o benefício que vocês têm, e isso acaba, se não tem marketing, se não comunica, ninguém sabe, e aí estão infelizes com aquilo. Exato. Exatamente. E aí também o trabalho que vocês estão fazendo, se não é comunicado, não adianta nada, né?
Porque Então, no fundo o que a gente busca não é reconhecimento pessoal, né? Da Flávia e da Ilô, né? O que a gente busca é que as pessoas olhem pro CRC e tenham orgulho de estarem registrados ali, né? Como a gente tem. Como a gente tem orgulho de falar, essa aqui é a minha carteira profissional, eu sou registrada no CRC, eu tô num dos melhores conselhos do Brasil, premiados por transparência. O nosso portal da transparência, ele serve de modelo em cursos para os mais de 580 conselhos regionais e federais do Brasil. A gente ganhou um prêmio ano passado do melhor portal de transparência, de abertura de dados e tudo mais. Então, para nós é motivo de orgulho estar no CRC, não como conselheira, mas como registrada. Então, assim, sermos profissionais da contabilidade. E o que a gente busca é que o profissional tenha orgulho de ser contador e de estar registrado num conselho que represente, né? que importante isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui, né, muito importante, que é uma dúvida que eu falei, essa pergunta não pode faltar, né? O marketing digital tem sido cada vez mais utilizado pelas empresas de contabilidade, os contadores também autônomos, né? E eu queria entender com vocês que são da fiscalização, o que se pode ou não se pode fazer para a gente tirar essa dúvida aí dos contadores que estão nos assistindo. Sua palestra em 30 segundos. Vai. Nossa, essa é pra 30 segundos. Vamos lá. Sim. Se vira nos 30 agora. Se vira nos 30. Tiago, basicamente, o que nós não podemos fazer numa divulgação de marketing? A gente precisa ter a ética junto perante ao outro profissional da contabilidade, pela outra empresa. A gente não pode denigrir de forma alguma o nosso colega. Eu não posso falar, sou melhor que a Elô. Vem aqui para minha empresa contábil que eu sou a melhor que tem no mercado, que eu sou a maior especialista nesse tipo de assunto, no caso Simples Nacional. Então, olha, eu sou a maior especialista no assunto de Simples Nacional. Isso a gente não pode estar falando que eu sou o maior, que eu sou o melhor, ou colocando títulos ali de que eu não sou. Vou colocar lá, Flávia é doutora em contabilidade tributária. Não sou. Se eu não sou, não posso colocar. Se eu sou, pode colocar perfeitamente. Então, se você colocar um assunto que é muito sensível, posso divulgar preço? Pode. A gente recebe isso 24 horas por dia dentro da fiscalização, porque tá lá a contabilidade a partir de R$ 89,90. Aí eu recebo prints. Tem isso. Por semana. Poder pode, se ele consegue entregar a contabilidade, o trabalho que ele está proposto, o trabalho que ele foi contratado por esse valor, nós, enquanto órgão fiscalizador, não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é ir até a empresa dele, ver se o corpo técnico dele são profissionais registrados, se a empresa dele está registrada e se ele está entregando o que ele prometeu por aquele valor. Então, ele realmente está fazendo a contabilidade, está seguindo as normas contábeis. Se ele estiver fazendo tudo isso, perfeito. Nós não podemos fazer nada. Flávia, mas o fulano falou que o vizinho lá não faz. Então eu preciso de, como a gente conversou, a gente precisa de elementos, evidências de que ele realmente não executa. Mas eu peguei um cliente dele e ele não executou nada. Então você tem que denunciar. Mas se eu denunciar ele vai saber que sou eu. Aí começa aquela... Então, o teu cliente tem que denunciar. Também não quer denunciar. Então, aí a gente não consegue agir enquanto proteção desse mercado. Claro que a gente tem as fiscalizações pontuais. Nós temos um plano de trabalho dentro da fiscalização que eles fazem diligências em algumas cidades, algumas regiões do estado. Então, ele vai rodar e às vezes ele bate alguma empresa lá que isso aqui, que a gente trabalha também com a inteligência artificial e algumas tecnologias para identificar essas empresas contábeis não regularizadas. E onde a gente vai revertendo os números para dentro do registro, né? Então, assim, basicamente é isso. Você não pode denigrir o colega, falar que você é melhor que ele e prometer uma coisa e não entregar. Se tiver escrito... E nem dizer que você é se você não é. Exatamente. Né? Então, te dá um título que ele não... A gente tem desmistificado muito essa questão do marketing, porque o pessoal fica com medo de fazer. Eu costumo dizer que, assim, não se comparar e não usar coisas que você não pode provar que você é. Então, quando você usa assim, eu sou a maior especialista na área da saúde.
Quem falou que eu sou a maior especialista na área da saúde? Como é que a gente mede se eu sou melhor que ela? Eu não tenho uma régua para medir isso. Então, eu não posso dizer que eu sou a maior especialista na área da saúde, mas eu posso dizer que eu sou especialista na área da saúde. Porque eu sou, de fato, né? O meu escritório é especialista na área da saúde. Pronto, falei. Sou especialista na área da indústria. Se eu sou, eu posso dizer que eu sou. Posso dizer que eu sou o maior, o melhor, o the best of the world? Não. Não posso, porque eu não tenho como provar que eu sou o maior, o melhor. Não tenho. A gente não tem régua pra Também medir. não posso falar, ó, troca com o seu contador porque ele não tá te entregando isso aqui. Por exemplo, alguma demanda. Eu não posso, porque eu não sei, você não sabe o que ele tem no contrato de prestação de serviço dele com o cliente dele, para ele falar que ele não tá fazendo aquilo que você tá falando que você vai fazer. A gente costuma. A gente consegue fazer tudo isso que vocês estão falando de uma forma diferente, sem precisar se comparar com o outro, né? Denegrir e desvalorizar, Denegrir e desvalorizar, exatamente, né? A gente consegue criar uma comunicação dessa de uma forma diferente, mostrando os diferenciais que ele tem. Exato. A forma diferente que ele faz. E aí quem vai comparar vai ser aquele que está vendo, né? Vai ser o mercado. Aquele empresário que vê falando, nossa, realmente o meu contador não... Você vai mostrar o que você faz de diferencial, né? O contador X, ele vai olhar lá e vai falar assim, nossa, o meu contador não tem isso, não me entrega isso, não me entrega esse relatório que esse contador falou que entrega, e não necessariamente ele mesmo está comparando, quem vai comparar vai ser o empresário. Então, existem outras formas de alcançar o mesmo objetivo. Exato, tudo depende do contrato que você executar com o seu futuro cliente, com o seu cliente. Se você foi contratado, nós aqui fomos contratados para fazer escrituração fiscal, departamento pessoal e a contabilidade, o preço é um. Não, agora eu quero que você faça o gerencial e o BPO, o preço é outro. Você não tem como comparar. Sim. Mas dentro desse mercado, dentro desse nicho de leque de opções, eu vou te dar uma abertura de graça? Pode. Não tem lugar nenhum que fala que não posso fazer uma abertura gratuita, que é um outro tema também, que a gente recebe muita crítica. Porque para abrir empresa nem contador precisa ser. Então a gente já tá por aí. É importante também saber que os serviços que não podem ser prestados gratuitamente são os serviços que são prerrogativas do profissional da contabilidade. Então entra lá no site do CRC, puxa a resolução. Tudo que tiver ali, que é prerrogativa do profissional da contabilidade, não pode ser oferecido gratuitamente. O resto não está sob o nosso leque. Se não é prerrogativa exclusiva ou compartilhada do profissional da contabilidade, qualquer pessoa no planeta pode fazer. Se qualquer pessoa no planeta pode fazer, o CRC não pode atuar em cima dela. Então, ele só pode atuar, né, em cima daquelas prerrogativas. Então, é importante dizer, os serviços que são exclusivos de prerrogativa do contador não podem ser prestados gratuitamente. Isso não pode acontecer. Eu não posso oferecer contabilidade gratuita. Mas eu posso oferecer uma abertura. Eu, Heloísa, como profissional, vou oferecer? Muito provavelmente não. Porque eu acho que não é o meu viés de captação de cliente, por exemplo. Mas a gente sabe que tem muitas empresas que fazem. Sim. Não temos como atuar em cima disso. Sim. Né? Então, também a gente fica um pouco restrito na questão de atuação, quando não é uma prerrogativa exclusiva da gente. E tem dúvida, entre em contato com o CRC, entre em contato com o nosso corpo de fiscais e eles vão esclarecer, olha, isso não pode, isso pode. Porque acho que a comunicação e o diálogo é o melhor dos mundos para ninguém ter problema. Acho que as pessoas têm que entender, teve um presidente nosso que ele falava que ali era a casa do profissional da contabilidade, né? O CRC era a casa do profissional da contabilidade. E eu acho que é isso. Nós somos ali, estamos ali servindo na casa do profissional da contabilidade. Então, se você tem alguma dúvida, que bom você ter uma casa para ir perguntar. Sim. Né? Você não precisa perguntar na rua. Você não perguntar para um estranho. Tem informação errada, talvez. Se você tem a sua casa aberta para você, por que não estreitar esse relacionamento e chegar perto do CRC para tirar suas dúvidas antes de você executar, por exemplo? Sim, muito boa essa comunicação, trabalhar bastante essa comunicação, né? Que é a casa do profissional contábil, porque entende-se que se é a casa, ele pode... As portas estão abertas e pode, né, tirar dúvidas, evitar erros e esclarecer tudo o que a gente está falando aqui. Exato. Você quer criar autoridade, fala para sua empresa ficar em evidência, você pode. Você pode montar artigos, você pode falar, gravar vídeos sobre conteúdos,
Se for para denegrir a profissão, aí você vai ser penalizado. Mas se for para esclarecer algum tipo de assunto, alguma temática, saiu uma novidade na Receita Federal, você se posicionar sobre aquilo, é bem visto. Agora, você falar mal da profissão, denegrir a profissão de alguma forma, aí você vai ser penalizado. Sim, e a gente aqui entende, né, quais são as restrições, né, porque a gente precisa tomar cuidado com isso para não fazer nada de errado para os nossos clientes. E, gente, é muito tranquilo, digamos assim. A palavra não é contornar, mas trabalhar da forma correta, da forma que não infringe nenhuma dessas colocações que é feita, né? Que o CRC coloca, é muito tranquilo, porque não tem nada absurdo, assim, né? É muito simples a gente conseguir... Eu vou falar para vocês que eu acho que o Conselho Federal de Medicina, né, fazendo uma analogia, ele tem restrições muito maiores em relação à propaganda. A OAB tem também. A OAB também tem? Sim. A OAB tem. Muito maiores, né? Médico, na área da saúde. Eu sei que eles têm uma restrição muito maior de propaganda do que maiores. A gente, por exemplo. Exatamente. Eu acho que o paradigma a ser quebrado é o seguinte: os contadores não precisavam fazer marketing. Eles viviam do modelo de indicação. Sim. E a vida foi assim, porque lá atrás talvez o código de ética era um pouco mais rigoroso e não se falava em propaganda. E não se tinha também, né? A tecnologia. Canais, exato, não se tinha esses canais, né? Então, assim, eu sou a terceira geração de uma sucessão familiar, né? Então, se eu falar pro meu avô sobre propaganda, se eu falasse, né, pro meu avô sobre propaganda, ele ia dizer, não, imagina, não precisa. Meus clientes estão me indicando, né? Então, eu acho que é mudar também a cabeça a cultura desse profissional, desse empresário, para que ele tenha essa visão de que o marketing é muito bem-vindo e é um canal de captação de cliente. Sim. E eu posso oferecer o meu serviço sem... É a visão de futuro, né? Da contabilidade é essa, não tem como. E, assim, a forma mais eficiente da gente fazer marketing para contabilidade, quando eu digo eficiente de forma correta, de forma funcional, que realmente traz resultado, é gerando autoridade, né? O contador, ele precisa ser uma autoridade, ele precisa gerar confiança, né? Então, como criar confiança através das redes sociais? É ele se posicionando e gerando autoridade. As pessoas que estão ali seguindo ele, os empresários que estão seguindo ele, vai olhar aquele conteúdo que ele está produzindo, vai identificar que realmente aquilo faz sentido para ele, que vai ajudar a empresa dele de alguma forma, que é diferente do concorrente dele, sem precisar se comparar, né? Ele se posicionando, ele vai fazer isso, vai mostrar que existe diferença. E ele vira uma autoridade, gerando confiança. O trabalho de contabilidade envolve muita confiança, né? O empresário tem que ter confiança naquele contador. Então, é assim que funciona marketing para contabilidade, né? Então, a gente trabalha muito isso, e para trabalhar isso, a gente não precisa ter comparação de jeito nenhum, a gente não faz comparação, né? Então, assim, a gente não sente nenhuma dificuldade em fazer marketing para contabilidade, entende? Mesmo diante dessas regras que vocês, né, que o CRC tem, que são muito básicas, né? São éticas, na verdade. Então, né, não tem muita restrição, na verdade. Não, né? Isso é uma questão de ética. Exato. Né? Eu falo que é uma questão de bom senso, assim. Olhar aquelas regrinhas que não são regras, na verdade são pontos de atenção, e ter bom senso na hora de... E o bom senso, assim, na hora, inclusive, de contratar a empresa que vai fazer o marketing para você. Que seja uma empresa que conhece essas regras, né? Então, é muito importante também que o profissional se atente a isso. Da mesma forma, quando você vai contratar, sei lá, um médico para fazer uma cirurgia, você não vai contratar um dermatologista, você vai contratar um cirurgião, né? Você vai fazer, sei lá, precisa cuidar do dente, você não vai contratar um neurocirurgião, você vai contratar um dentista, né? Então, assim, contratar pessoas que saibam ali o que de fato estão fazendo. Isso é muito importante que as agências que prestam esse serviço também estejam sabendo, né? Para não levar, talvez, às vezes, induzir o erro ao profissional, né? Fazer o profissional ser penalizado por um desconhecimento. A gente sabe fechar balanço, né? A gente não sabe a estrutura de tráfego pago, né? Isso, exatamente. Então, trazendo aí um pouco do que a gente faz, é importante, né, ter uma agência de marketing, uma agência de marketing parceira que entenda realmente isso, para não correr riscos, né, para não levar risco para aquela empresa de contabilidade e para realmente trazer resultado, né? Porque
contabilidade, de novo, não é um serviço simples. Ninguém quer, eu falo isso para os contadores, né? Ninguém quer trocar de contabilidade, né? Um empresário que entra dentro de uma contabilidade, uma empresa de contabilidade, começa a fazer a contabilidade, não quer sair de lá de jeito nenhum, quer ficar lá pro resto da vida, porque é trabalhoso, envolve confiança, dados sensíveis, entre muitas coisas. Então, realmente precisa ser feito um trabalho muito a fundo, não é como vender qualquer tipo de serviço. É uma venda mais a médio e longo prazo. Isso. Então, isso é um trabalho muito mais a fundo, muito mais bem feito, muito mais estratégico. A gente fala muito de estratégia aqui, porque senão não funciona, né? Então, a gente consegue trazer muito resultado fazendo dessa forma, criando autoridade para aquela marca, né? Então, realmente funciona desse jeito. Muito bom. Maravilha. Tem uma pergunta agora para as duas. Vocês são duas mulheres ocupando cargos de grandes responsabilidades, né? Em um órgão que representa milhares de profissionais. Como enxergam esse papel de representatividade e liderança feminina dentro do CRC São Paulo? Como vocês enxergam? Olha, Vai você primeiro. é uma evolução grande que nós tivemos, né? Em 77 anos, é a primeira vez na história que nós temos 3 mulheres no conselho diretor. Que legal! Né? Então, nós conseguimos quebrar essa barreira nessa gestão. De cinco pessoas, somos 3 mulheres. Primeira vez. Então, é um presidente, o João, o Wander, o vice-presidente de desenvolvimento, eu na fiscalização, a Elo na administração finanças e a Eliane no registro. Então, nós conseguimos quebrar essa barreira de estar à frente, 3 mulheres estar ali nos principais cargos, né, dentro do maior conselho de contabilidade do Brasil. É desafiador. Muito. Não é fácil, eu principalmente porque eu sou de longe, eu não sou da capital, eu sou do interior, sou de São José do Rio Preto. Então a gente tem que deixar a família, deixar a empresa, deixar as filhas e se organizar em forma de logística para atender os nossos clientes. Eu tenho uma empresa contábil em Rio Preto e atender também as necessidades da família, atender as necessidades pessoais e as necessidades das entidades que a gente participa, né? Então, mas é muito gratificante todo esse trabalho, a gente cria muitas amizades, conhece muitas pessoas, cria muito vínculo e sempre pensando no bem comum, que é a profissão contábil. Então, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que a Elô também pode falar um pouquinho aí, mas para mim é um desafio gratificante. Que bom. E às vezes eu falo que quando eu tô cansada, eu lembro da Flávia. Eu falo, ela tá muito... Se eu tô cansada, ela tá 30 vezes mais cansada que eu, porque ela ainda tem São Paulo, Rio Preto pra fazer, né? Então, quando a gente acaba um evento, eu pouso em São Paulo e aqui eu fico. E ela pousa em São Paulo e ainda tem mais uma perna até Rio Preto. Então... Mas a gente compartilha, a gente comunga muito dos mesmos desafios, né? Então, atender a família, né? O filho, né? Minha filha, as filhas dela... conciliar essas agendas é um trabalho danado, principalmente porque nessa posição que a gente assumiu das vice-presidências, o conselho exige mais do que quando a gente era só conselheira. Então, eu não tinha noção, quando eu aceitei estar nessa posição, eu não tinha noção da demanda que seria, mas graças a Deus a gente tem empresas estruturadas, né? E que temos sócios que estão segurando o rojão enquanto a gente está fazendo pela contabilidade. É um processo que é passageiro, né? Nenhuma de nós duas, e na verdade eu vou falar por todo mundo que está lá, né? Do nosso time. Ninguém quer ficar lá 40 anos presidindo, ninguém quer ficar lá 40 anos, porque acho que a renovação é justamente o que traz as inovações. Então, trazer mentes novas, pessoas novas. Mas a gente quer entregar algumas coisas antes de sair, né? Não, tem muita coisa para entregar ainda. Mas o que eu quero dizer é que assim, a gente sabe que é um momento passageiro na nossa carreira, que a gente está se dedicando muito, né? A gente tem projetos maravilhosos, inclusive para os próximos 4 anos, se Deus quiser.
Então, a gente está se dedicando muito para entregar o melhor a essa transformação que a gente, como profissional, queria. Que é muito confortável eu estar sentada lá no meu escritório falando, não faz, o CRC não faz, o Sescom não faz, não sei quem não faz. Mas e o que você está fazendo pela sua profissão? O que você está fazendo para mudar? E quando eu apontei o dedo lá atrás, eu falei, eu não estou fazendo nada. Então, deixa eu levantar minha mão aqui. Aí eu levantei a mão e falei, eu quero participar porque eu quero fazer. E tô aqui fazendo. Talvez eu não soubesse que o trabalho era tanto quando eu chegasse no conselho diretor, né? Dentro do conselho, quando você está ainda no cargo de conselheiro, a demanda é bem menor. Então, o desafio mesmo é equilibrar todos esses pratos a gente não sente preconceito por ser mulher. Não. Eu e a Flávia, a gente não liga também muito pra isso, né? Então, a gente não dá muita bola. A gente passa com a carreta por cima, não tem muito problema. Muito de perfil, né? Então, a gente não sente essa dificuldade desse lado. Acho que a dificuldade maior mesmo é equilibrar todos esses pratos e deixar que todas essas relações, né? A relação com o conselho, a relação com a família, com os filhos, a relação com o nosso trabalho, que é o trabalho que nos remunera, que é das nossas empresas, seja saudável, né? E a gente espera estar influenciando outras mulheres a também ter esses desafios como nós estamos tendo. Então, a renovação, como ele falou, a gente precisa de mais mulheres dentro do conselho. Quem sabe a gente não tem um conselho diretor 100% feminino nos próximos anos. Muito Quem por sabe? Isso, porque a gente sabe da demanda feminina é muito mais complexa, né? Mas a gente vem incentivando para que isso mude. E elas tenham coragem de assumir esses cargos. A gente vê bastante isso, é um debate que a gente tem tido, né? Inclusive com grandes firmas de auditoria que fomentam muito essa questão. Passa que a gente vê as mulheres entrando no mercado de trabalho, né? Hoje, de 150 mil profissionais registrados, 65 mil são mulheres. Então, a gente tá ali, né? Quase meia Estamos ali chegando. Só que a gente não vê essa representatividade de metade, pelo menos, aí, de 50%, 45% nas associações, nas entidades, nesses movimentos, nos próprios influenciadores, né? A gente pega a lista de influenciadores da contabilidade, quantos são homens e quantos são mulheres. E tudo bem se a mulher ela não quer estar ali, né? Mas a gente sabe que tem muitas que querem, mas ainda falta aquela coragem de colocar a oportunidade de colocar o pezinho, né? Então, assim, incentivo muito. É uma honra estar na frente do conselho. Talvez é uma coisa que a gente só consiga entender a dimensão depois que sair. Exato. Porque você falou, né? Vocês estão ali representando 150 mil pessoas. E sim, a gente estamos no nosso melhor, né? O que a gente tem, às vezes até o que a gente não tem, sabe? O caldinho final ali do limão, aquela espremidinha final. É bastante cansativo, mas é muito prazeroso poder fazer isso, né? E graças a Deus a gente tem uma estrutura por trás que permite que a gente esteja num trabalho honorífico, né? Num trabalho voluntário fazendo tudo isso. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que a Flávia também, que a gente é bem alinhada nos nossos... nossas ideias, né? Dificilmente a gente diverge. Mas é isso, assim... Que outras mulheres possam ter essas oportunidades também. E outros homens também. Eu acho que tem essa questão sexista, né? É uma questão mesmo de ir lá para entregar. E não em benefício próprio. Acho que a gente tem que pensar nos 150 mil. O que é melhor para 150? Não o que é melhor para Elô ou o que é melhor para Flávia. Sim. Né? O que é melhor para a grande maioria. E é isso. Que bonito tudo isso, gente, né? Vocês duas se dedicando tempo, né? Doando tempo, né? Para fazer... acontecer, melhorar tudo o que vocês estão fazendo, né? CRC entregar cada vez mais, ajudar as pessoas a enxergarem o CRC de uma forma melhor e ajudar a classe contábil, né? Lutando pela classe contábil, muito bom. Eu não sou contador, mas eu estou no mercado há 17 anos só atendendo contabilidade. Então, eu estou dentro Então você conhece todos os nossos dilemas. Conheço. Poxa, que legal. Muito bom ter, né, duas mulheres como vocês aí se dedicando esse tempo com muito conhecimento, com muita vontade, fazendo acontecer, mudando, né, as coisas, virando esse navio, como você falou,
Que está virando, isso é muito bom. Tá virando. Que legal, que felicidade. Se virar Mais um pouquinho. Um pouquinho, a gente já fica satisfeito, porque a gente já sabe que já tá fazendo alguma diferença dentro da nossa profissão. Exato. Que felicidade. Acho que se perguntarem assim, o que você, né, espera de tudo isso, é que talvez alguém num futuro próximo lembre, aquele conselho diretor passou e fez essa mudança, esteve nesse evento, trabalhou por mim, começou a aparecer, eu descobri o que era conselho quando as meninas estavam lá, quando o João tava lá, quando o Wander tava lá, né? Então, talvez deixar esse legado, assim, e não por ser nós, mas assim, pela mudança que a gente tá causando na entidade como um todo, né? Na vida desses profissionais, dessas empresas. É muito gratificante. Excelente. Tem uma última pergunta. Mas antes de fazer, a Elo falou que já me falou que é empresária contábil também, certo? Tem um histórico de contabilidade. Isso, certo? tem, lá em São Paulo. Flávia também? Também. Certo, histórico de contabilidade, muito bom. Vão virar nossos clientes, com toda certeza, sem opção. Desafiou. Eu tenho uma pergunta agora, como empresárias, né, do ramo de contabilidade. Como vocês enxergam o marketing no papel da contabilidade hoje? O marketing digital, da forma que vocês queiram. Como vocês enxergam o marketing no papel da contabilidade? Essencial. Na minha visão, essencial. Acho que não existe mais como falar de serviços contábeis sem a gente chegar no marketing, né? Ou sem começar pelo marketing. Alguns anos atrás, e eu tô falando de poucos anos atrás, eu acho que isso numa mesa seria muito discutido. E eu acho que hoje é unanimidade, assim. Acho que a gente não vê mais quem não pensa dessa maneira. Eu acho que o marketing é essencial para todos os tipos de negócio, inclusive para contabilidade, né? Então, fazendo ele de uma maneira bem feita, né? No sentido de se observar tudo que a gente já conversou aqui hoje, trazendo as particularidades de cada um, o suco que eu posso entregar melhor, né? Qual é o meu melhor suco aqui dessa fruta, e mostrar isso, eu acho que hoje em dia é essencial. Até mesmo para indicação. Porque hoje, quando você recebe uma indicação, normalmente ela te valida em rede social, em site, antes de fato, né? Então, assim, eu conheci a Flávia é minha contadora, nossa, ela faz muito bem o que ela faz. Sério? Como que é o nome dela? É Flávia Augusto, tá, aqui é a rede social. Aí a pessoa vai lá, ela dá uma checada. Então, assim, que seja uma vitrine. Sim. Né? Porque você pode usar isso como um canal de captação, mas você pode usar isso só como uma vitrine. Mas Sim. que pelo menos você tenha a vitrine, assim, essencial, que eu não vejo... É o comportamento do usuário, né? Para escolher um serviço, escolher um produto, ele vai pesquisar. De novo, não estamos contratando qualquer tipo de serviço, estamos trocando de contabilidade ou abrindo uma empresa. Então, você precisa realmente entender a fundo, pesquisar, né? O que aquela contabilidade tem de diferencial, cases, para trazer segurança, entre outras coisas. E isso vai estar aonde? Vai estar nas redes sociais, vai estar num site bem estruturado, vai estar no YouTube, em vários canais de comunicação. Então, ter um bom posicionamento digital vai mostrar que vocês têm uma boa estrutura, que vocês são um escritório seguro. Então, é indispensável realmente. Qual que é a sua visão, Flávia? Olha, eu acho que eu não tenho muito o que tirar do que a Elo falou. Inclusive, só reforçar que o Conselho também faz palestras sobre o marketing digital para empresários contábeis. Então, a gente também está fomentando e ajudando os profissionais a se vender. Se posicionar em rede, a se mostrar, criar autoridade. Então, nós temos vários palestrantes também que a gente leva para alguns eventos para tratar desse assunto. Então, não existe mais a contabilidade sem marketing. Antigamente, a gente falava que não podia andar sem o advogado, né? Hoje, a gente não pode andar sem o advogado, sem a tecnologia e sem o marketing. Não tem Exatamente. como. A estrutura da empresa vai rodar dessa forma. Então, a empresa que não estiver posicionada dentro das redes, fazendo o seu marketing para atrair clientes ou para mostrar o seu conteúdo, o seu diferencial, infelizmente, ele vai ficar oculto e vai perder visibilidade. E aí a gente entra numa guerra, né, de que a empresa que não tá crescendo, ela tá morrendo. Tá morrendo. Então, Exato. assim, o seu concorrente tá fazendo marketing e você tá fazendo o quê? Então, também a gente precisa se adequar ao movimento do mercado. Pode ser que eu não goste tanto assim de fazer marketing, pode ser que eu não goste de aparecer, mas peraí, meu vizinho tá fazendo. Marketing não é mais custo, é investimento. Investimento. Então, assim, como é que a gente se comporta, né, em relação ao que todo o mercado tá? Se o mercado inteiro tá se movimentando e indo pra esse lado, eu vou ficar resistente aqui,
dizendo que eu não vou fazer, como é que você vai crescer? Sim, é muito importante isso, Elô, você trouxe isso, né? Eu sempre falo para os clientes, quando a gente fala fazer marketing, aparecer nas redes sociais, é para se posicionar de uma forma educativa, mostrar que você entende do assunto, passar informações técnicas, informações que vão ajudar o empresário. A gente não coloca um contador para falar de promoção, para falar... É muito importante isso, né? Porque existe muito esse entendimento. Vou fazer marketing, vou ter que ficar falando, né? Fazendo... Às vezes, né? Fazendo dancinha, né? Não, muito diferente. O posicionamento de um contador nas redes sociais, nos canais de comunicação, é muito diferente, né? TikToker adolescente, né? Então, é passar informações mesmo, né? Não é fazer marketing. Às vezes, as pessoas enxergam de uma forma errada. Deturpada, né? Sim. Mas, realmente, é indispensável. Quem não faz vai ficar para trás. Né? Não tem que fazer. Não é mais uma escolha, é uma necessidade. Exatamente, é isso, é essencial. Foi incrível conversar com vocês, como eu disse, né? Que prazer ter duas pessoas como vocês dentro do CRC, que é um conselho que ajuda aí os escritórios, as empresas de contabilidade, os profissionais contábeis em várias formas, né? Que eu nem conhecia aqui. Olha que legal. Agora que tenho tenho contato com contadores, vou falar mais. É isso que eu ia falar, já divulgo. Vou falar melhor, na verdade. Nunca falei mal, mas vou falar bem agora. Essa informação. Valida a informação. Sim, com toda certeza, vou validar. Quero pedir para vocês falarem um pouquinho. Inclusive, uma pergunta que eu não fiz aqui, eu ia complementar uma pergunta. Vocês têm a educação continuada, né, como vocês falaram. Onde que eles acessam, já passam o acesso das redes sociais? Porque com toda certeza a educação é uma dos melhores benefícios que vocês oferecem, como vocês colocaram aqui. Agora fala para nós, para os contadores que estão nos ouvindo aqui, quais são os canais de comunicação, como que eles acessam tudo isso, todos esses benefícios que o CRC oferece. Então, o primeiro canal é o site. Lá eles vão encontrar todas as informações de todos os eventos presenciais, os online, tudo que tem. A gente tem uma educação, um conteúdo que ele pode fazer dentro mesmo da plataforma, então ele não precisa ter, que é um conteúdo gravado, conteúdo né? à distância. Que a gente chama de conteúdo à distância. O autoestudo. Então ele tem o autoestudo lá dentro, que isso pontua também, né? Porque é importante falar, os profissionais precisam, né? Dependendo da categoria que ele precisa fazer os 40 pontos ali da educação profissional continuada, é obrigatório. Então, a gente tem diversos lugares ali dentro do site. As nossas redes sociais, que a gente divulga todo o nosso trabalho, então o Instagram é @CRCSPOficial. O LinkedIn também é CRCSPOficial, né? E no nosso canal no YouTube, que tem todo o nosso conteúdo gravado. Então, assim, quem assiste a palestra ao vivo pontua, mas quem não assiste a palestra ao vivo, mas precisa de um tema que tá ali, pode buscar, que tem palestras ali de 1 hora, 1h30, 2 horas, sobre temas técnicos e soft skill também, que tá gravado ali no nosso canal. Então, a gente tem trilhas de conteúdo, muito conteúdo, imagina, desde 2020, né? Quando começou a pandemia, a gente foi pro digital, então são aí 5 anos. Além disso, mantenham seus cadastros atualizados. Exato. Que é muito importante para vocês receberem os e-mails com os conteúdos que vão ministrar na região de forma presencial ou virtual e receber as informações. Às vezes esquece, né, de olhar no site, mas chegou um SMS, poxa, agora vai ter essa palestra aqui. Então ele consegue lembrar, o CRC vai te lembrar. Você entra ali e consegue assistir o conteúdo. Isso. Se você é profissional, tá assistindo a gente, vai lá no seu cadastro do CRC, confere se seu endereço tá certinho, se seu telefone tá certinho, se o seu e-mail tá certinho. Autoriza o recebimento do e-mail pra gente conseguir falar com você. A gente promete que a gente não vai lotar a sua caixa de e-mails. Então, autoriza que a gente fale. E é muito importante dizer que esse ano tem eleição. Esse ano, no final do ano, tem eleição e os profissionais recebem os comunicados através dos endereços de e-mail e endereços físicos, né, de correspondência. Tem que estar atualizado. E aí tem que estar atualizado para ele não esquecer, porque a eleição é obrigatória, né? Infelizmente o voto é obrigatório, infelizmente isso está sob a tutela, né, a batuta aí do federal, do Conselho Federal, não é uma escolha nossa. Assim como a anuidade, bom dizer. Não é uma escolha do Estado de São Paulo, né? Então, quem não vota acaba tomando uma multa, que não é o que a gente gosta de fazer. Mas, aproveitando que a gente está aqui e tá passando aí em agosto, profissional, vai lá, atualiza tudo, deixa um canal de comunicação com o CRC, que é muito importante a gente conseguir falar com você de alguma forma, né?
E o CRC é a casa do profissional contábil. O CRC é a casa, é a tua casa. Eu costumo dizer nas palestras, eu gosto de falar isso quando eu tô dando palestra nas faculdades para os estudantes. A gente faz uma palestra sobre carreira que eu adoro dar. E quando eu falo para eles, eu falo: quando vocês saírem da faculdade, porque normalmente o estudante ele se identifica, né? Veste a camisa da faculdade, né? Então, quando você sair da faculdade, você não vai estar órfão. O CRC vai estar lá para você, com a sua casa. Então eu falo, depois da faculdade, aí você vai ter o CRC para sua vida profissional. É outra camisa que você vai vestir, é a tua casa que vai estar lá, né? Como se fosse uma atlética, um centro acadêmico, a gente tá lá. Também pode procurar a gente nas redes sociais. O meu é Flávia Augusto, no LinkedIn e no Instagram. Pra não quer acompanhar o CRC, pode acompanhar a gente, que a gente acaba compartilhando muito conteúdo também do conselho. Isso. Muito bom. Flávia Augusto. Flávia Augusto. E da Elo? Elo de Castro em todas as redes sociais. Elo com H, Elo de Castro. Todas as redes me acham. Excelente, gente. Que papo maravilhoso. Que prazer ter vocês aqui. Trocar essa experiência. Adquirir esse conhecimento sobre o CRC, que eu não tinha, não sabia todos esses benefícios. Então agora, com certeza eu sei, vou passar adiante. Obrigada, a gente agradece. Obrigada pela oportunidade de estar comunicando tudo isso. Exato. Para os seus clientes e para todo mundo que assiste seu podcast. Excelente. Obrigada, viu, Thiago? Para você, contador, quiser saber mais, ter mais conteúdos como esse, ative aqui o sininho, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos na rede social, @meumarketingcontábil. Um grande abraço.